Oi, amigo da confraria. Se te perguntarem qual é o seu perfil de vinho que você prefere, você provavelmente vai responder como a maioria das pessoas pesquisadas ou da população. Você vai dizer, eu prefiro vinho tinto, eu prefiro vinho branco, eu prefiro vinho rosé, enfim, todas as categorias de classificação. É claro que esse é um primeiro passo muito importante, fundamental, mas ele não é completo, porque nem todo vinho branco é igual, nem todo vinho tinto é igual. Qual o principal fator de diferenciação dentro dessa classificação? Esse fator é chamado de corpo do vinho. O que é o corpo do vinho? É a sua densidade, é o seu peso dentro do mesmo volume, é a sua consistência. Como é que isso é percebido? Isso é percebido quando você prova o vinho, quando você degusta, você vai ter uma sensação no paladar de tato. E o tato refere-se à consistência do vinho. Os vinhos chamados de mais aveludados ou os vinhos mais leves. Fazendo uma analogia com o leite, por exemplo, que todo mundo conhece, muitas pessoas preferem leite desnatado, outras preferem leite semi-desnatado, outras preferem leite integral, ou mesmo algumas preferem usar o seu cappuccino com creme de leite. Essa cremosidade, essa consistência, esse peso, ele é o principal diferencial no perfil de gosto. E isso também é muito importante no perfil de gosto em relação aos vinhos. Os vinhos também são classificados em 4 grandes categorias. Os vinhos leves, nós apresentamos 3 vinhos leves. Um sul-africano branco e os tintos Pinot Noir e Sangiovese, o Chianti. Nós apresentamos vinhos de médio corpo. Por exemplo, o sul-africano Pinotage e o espanhol Tempranillo. E nós apresentamos vinhos encorpados. Por exemplo, o Taná, o uruguaio e o Malbec argentino. Mas não se prenda a essa tabela de corpo, porque existe realmente uma correlação entre o tipo de uva e o corpo que ela produz. Mas isso pode ser influenciado por diversas técnicas, tanto de produção da uva quanto de vitivinicação, de produção do vinho propriamente dito. E por que é importante compreendermos o corpo do vinho? Já dissemos que ele faz parte do perfil de gosto. Por quê? Porque o corpo do vinho influencia na percepção do sabor. Vinhos encorpados tendem a ter uma percepção mais longa, ou seja, a persistência do sabor. Vinhos mais leves tendem a ter intensidade e diversidade de sabores. Mas cada vinho tem a sua experiência. Quais são os fatores determinantes no corpo do vinho? Um dos fatores que nós dissemos no último vídeo são os taninos. Os taninos são muito importantes porque são moléculas de alto peso molecular. Isso influencia na densidade, que é a principal característica do corpo dos vinhos. Um outro fator que influencia é a concentração de álcool. Quando você lê no rótulo do vinho a sua concentração, você tem mais ou menos uma ideia de qual vai ser o corpo daquele vinho. Vinhos menos encorpados têm menor graduação alcoólica. Vinhos mais encorpados têm maior graduação alcoólica. Veja que isso também faz parte da construção do seu perfil de gosto. E o terceiro fator é a constituição ou o quanto o vinho tem de glicose. Mesmo vinhos secos têm uma porcentagem de glicose, porque a conversão da glicose em álcool não é completa. Então, o residual sempre influencia na licorosidade do vinho. E isso é um fator também do corpo. Bom, dizem que o vinho tem corpo e tem também a sua alma. O corpo você já aprendeu. Agora, vamos expandir um pouquinho os conhecimentos e os conceitos para que você possa perceber o vinho em toda a sua essência. Por quê? A essência do vinho faz com que possamos
harmonizar melhor, estabelecer a temperatura de serviço na qual o vinho vai proporcionar aquilo que se espera dele, o tempo em que ele fica no aerador, tudo isso é parte importante nesse conceito de vinhos. E eu adivinho que você quer saber muito mais a respeito disso. Não perca o vídeo de amanhã. Vamos falar sobre açúcar, acidez e álcool. Fatores tão diferentes, mas profundamente interligados. Não perca o vídeo de amanhã, porque tem muita coisa interessante e curiosa para você aprender. Fique conosco.